Bem-vindo a mais um vídeo do canal Legado de Valor. É um prazer ter você aqui comigo em mais um episódio. Se você está acompanhando essa série, você sabe que no episódio da semana passada eu mostrei como eu comecei minha jornada no mercado americano construindo uma carteira de ações de longo prazo com foco total em qualidade. Eu também mostrei as 3 compras que eu fiz aproveitando a queda do mercado. E no episódio de hoje a gente tem muito o que conversar. Eu quero compartilhar com você um movimento importante que eu fiz nos últimos dias. Eu aproveitei uma leve recuperação do mercado para vender integralmente as minhas posições nos ETFs TQQQ e QLD, com um belo lucro, desalavancando a carteira e liberando mais caixa para aproveitar as oportunidades que estão surgindo conforme a bolsa continua sangrando. Eu também vou falar sobre os riscos crescentes de uma recessão na economia americana e do impacto das novas tarifas anunciadas pela administração Trump na semana passada, especificamente no dia que ficou conhecido como o Dia da Libertação. Por fim, a gente vai falar sobre as oportunidades que o mercado continua nos apresentando. Conforme você já leu no título desse vídeo, eu continuo comprando mais ações. E nesse episódio eu vou te mostrar o que eu tô comprando. Se é a tua primeira vez aqui, deixa eu me apresentar, meu nome é Felipe da Bull e esse canal nasceu com um propósito muito claro, documentar a minha jornada de construção de patrimônio, investindo nas melhores empresas do mundo, sempre com aportes recorrentes, visão de longo prazo e foco total na qualidade. Esse projeto começou em abril de 2022, quando eu fiz o meu primeiro aporte na carteira internacional. Desde então, todo mês eu compro novas ações, sigo uma estratégia muito bem definida e compartilho tudo isso aqui com você. A ideia é muito simples, investir nas melhores empresas do planeta, aquelas com longo histórico de crescimento da receita, dos lucros, com excelentes modelos de negócios e fortes vantagens competitivas. Então pode contar comigo, toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal com atualizações da minha carteira. Muito conteúdo de aprendizado, análise de mercado e, claro, reflexões importantes sobre o cenário e as oportunidades que vão surgindo à nossa volta. Se você quer acompanhar tudo isso de perto, já aproveita para deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E só para reforçar, nada aqui é feito no improviso, tudo segue um plano, uma lógica bem estruturada e que tem um único objetivo: construir riqueza no longo prazo investindo nas melhores empresas do mundo e lá na frente viver de uma renda passiva em dólar, em moeda forte. E se você quiser entender esse plano nos mínimos detalhes, eu gravei um mini curso completo aqui no canal. Foi a primeira série de vídeos que eu postei no YouTube. Eu vou deixar um card aqui em cima e o link na descrição. Muito bem, desde a última vez que a gente conversou aqui, eu tomei uma decisão muito importante. Eu resolvi vender as minhas posições nos ETFs alavancados, TQQQ e QLD, embolsando mais de 100% de lucro. E antes que você ache que eu desisti do longo prazo e comecei a vender os ativos da carteira, eu quero deixar bem claro que a minha estratégia não mudou em nada. Eu continuo acreditando no buy and hold de empresas extraordinárias. E o objetivo é seguir aportando todos os meses com regularidade. Só que os ETFs TQQQ e QLD não são como essas empresas. Esses ETFs possuem uma característica especial e perigosa. Eles são alavancados. O TQQQ é alavancado em 3 vezes, ou seja, busca replicar 3 vezes o desempenho diário do índice Nasdaq 100. Já o QLD é alavancado em 2 vezes, ou seja, busca replicar 2 vezes o desempenho diário do índice Nasdaq. Isso significa que se o Nasdaq sobe 1% num dia, o TQQQ sobe cerca de 3%. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o Nasdaq cai 1%, o TQQQ desaba 3%. Por mais que esse ETF possa gerar ganhos extraordinários, essa alavancagem vem com um custo, o chamado decaimento temporal. Esse decaimento acontece porque o ETF é rebalanceado todos os dias para manter a alavancagem. E em períodos de muita volatilidade, como que a gente está vivendo agora, o TQQQ
tende a perder valor muito rápido. Só para você entender o tamanho do problema, na sexta-feira o índice Nasdaq caiu pouco mais de 6% e o TQQQ chegou a cair mais de 18% num único dia. E aí fica a dúvida, o que acontece com esses ETFs se o mercado passar por uma crise semelhante a 2008 ou a 2002, onde os índices S&P e Nasdaq caíram mais de 60%? A resposta é muito simples, eles viram pó. Eles podem cair mais de 99% e demorar décadas para se recuperarem. Isso porque existe algo chamado assimetria, ganho e perda. Quanto maior a queda percentual de um ativo, mais difícil se torna a sua recuperação. Se um ativo cai 10%, ele precisa subir 11% para voltar onde estava antes. Agora, se esse ativo cai 25%, ele vai precisar subir 33% para se recuperar. Uma queda de 50%, por exemplo, requer uma alta de 100% para ser anulada. E uma queda de 80% requer uma alta de 400% só para o dinheiro voltar ao seu valor original. Veja bem, não é isso que a gente está buscando nessa carteira. A gente quer ter ganhos da forma mais consistente e previsível possível. Os ETFs QLD e TQQQ são ativos que só vão funcionar bem quando o mercado tiver num forte bull market e com uma baixíssima volatilidade. Daí a gente aproveita para fazer rebalanceamentos de carteira e trazer esses ganhos frágeis que vão estar nos ETFs para as ações, onde eles vão incrementar as nossas posições e vão estar muito mais seguros. Por exemplo, eu comprei o TQQQ lá em 2022, no meio de uma forte queda do mercado, e eu usei ele como uma espécie de turbo para minha carteira. Eu fiz rebalanceamentos táticos ao longo do caminho e desde a minha primeira compra, a posição me deu mais de 200% de lucro. Mas agora, com o cenário atual, eu decidi desmontar essa exposição completamente. E eu vou te explicar o porquê. Existem sinais muito claros de que a economia americana pode estar fragilizada. Em primeiro lugar, a gente tem a desinversão da curva de juros. Por mais de 2 anos, a curva de juros americana esteve invertida. Isso significa que os títulos de curto prazo, geralmente com vencimento em alguns meses, 1 ano ou 2 anos, estavam pagando mais rentabilidade, mais retorno do que os títulos de longo prazo, como 10 anos ou 20 anos. E isso, se a gente parar para pensar, é completamente bizarro. Representa uma anomalia da curva de juros. Porque pensa, cara, se você investe o teu dinheiro por mais tempo, você está correndo mais risco e, consequentemente, precisa ser mais remunerado por isso. Já se você coloca o teu dinheiro para render no curto prazo, tua rentabilidade precisa ser menor, porque você está correndo menos risco. Essa é a lógica normal da coisa. Mas o que estava acontecendo até então era o contrário. Quem estava deixando o dinheiro nos títulos curtos estava tendo uma rentabilidade maior. Geralmente esse é um sinal de saúde deteriorada por parte da economia. Todas as vezes que nós vimos a curva de juros inverter, a economia americana entrou em recessão nos anos seguintes, logo após a curva desinverter. Foi assim no final da década de 80, quando a curva de juros inverteu em 1989 e desinverteu em 91, poucos meses antes da recessão começar. Foi assim no início dos anos 2000, quando a curva desinverteu em 2001, e logo em seguida a gente estava em recessão. Em 2006, antes da grande crise do subprime, a curva de juros também inverteu e ela só foi voltar ao normal em 2008, tá? Antes da recessão. Agora é a mesma coisa. Em 2022 a gente viu uma inversão da curva de juros, que só desinverteu agora no finalzinho de 2024. Isso não é garantia que a gente vai ter uma recessão, mas é um indício bem forte, consegue perceber? Em segundo lugar, a gente tem a quarta queda consecutiva na confiança dos consumidores. O último relatório divulgado pelo The Conference Board trouxe um sinal de alerta importante. O índice de confiança do consumidor caiu 7,2 pontos em março, chegando a 92,9, o menor nível desde o início de 2023. E o que mais preocupa não é só essa queda, mas sim o que está por trás dela. O subíndice, né, o índice que está dentro do índice maior, subíndice de expectativas, que mede a visão dos consumidores sobre os próximos meses, despencou para 65,2. Esse é o número mais baixo dos últimos 12 anos. E mais importante ainda, bem abaixo do nível de 80 que
historicamente costuma anteceder períodos de recessão nos Estados Unidos. A confiança está se deteriorando, principalmente entre os consumidores com mais de 35 anos, que são justamente aqueles que mais consomem e movimentam a economia. Entre os que têm mais de 55, a queda foi ainda mais acentuada. E mesmo quem ganha mais de 125 mil dólares por ano, está começando a ficar mais pessimista. Quando a confiança cai, o consumo desacelera. E aí que está o grande problema. 68% do PIB americano é o consumo das famílias. Os Estados Unidos são uma economia baseada no consumo. E eles não são qualquer economia. Trata-se da maior economia do mundo e mais de 1/3 do consumo global. Se os Estados Unidos entrarem em recessão, geralmente o mundo inteiro acompanha, ou pelo menos vê uma desaceleração grande. Se as famílias pararem de consumir, a gente vai ver o sinal mais forte de todos que anuncia a chegada da recessão, o aumento do desemprego. As empresas vão começar várias demissões em massa e o estrago vai estar feito. Por enquanto, isso ainda não aconteceu, mas perceba que em todas as recessões anteriores, você tem um aumento bem grande no desemprego logo antes da recessão chegar. Bom, e como se tudo isso já não fosse o bastante, nós tivemos o Dia da Libertação na semana passada. Esse foi o nome que o presidente Donald Trump deu ao anúncio de novas tarifas de importação generalizadas sobre os parceiros comerciais dos Estados Unidos. O mercado estava até subindo quando ele começou a discursar e deu a entender que haveria uma tarifa única de 10% sobre todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mas aí veio o maldito cartaz. E o mercado começou a despencar, vendo que, na verdade, as tarifas seriam muito maiores do que 10%. O Camboja, por exemplo, foi taxado em 49%. O Vietnã em 46%. A China em 34% e a União Europeia em 20%. Detalhe, essas tarifas são incrementais. Elas se somam às tarifas já aplicadas até então. No início do seu mandato, o Trump já tinha imposto uma tarifa de 20% sobre a China. Portanto, agora a China vai ser taxada em 54%. 20% iniciais, mais os 34% do dia da libertação. Agora, vamos lá. Eu não sei o que o presidente Trump libertou nesse dia, mas com certeza não foram as nossas carteiras de investimento, né? Olha, a minha carteira saiu de 110 mil dólares para 99 mil dólares em questão de dias. O mercado odiou o anúncio e o S&P e o Nasdaq entregaram os ganhos dos últimos meses. Isso porque as tarifas são, provavelmente, uma das políticas econômicas mais incompreendidas de todas. Elas geram muita incerteza no mercado. E por quê? Porque ninguém sabe exatamente como elas vão afetar a economia. Os impactos são difusos, eles variam de setor para setor e dependem de uma série de fatores, como o tipo de produto, a origem desse produto, o destino do produto, comportamento do consumidor e a resposta dos países atingidos. O Trump afirma que quem paga as tarifas são os países que estão sendo taxados, mas isso simplesmente não é verdade. Na prática, quem paga o pato são as empresas americanas e, em última instância, o próprio consumidor americano. Pensa assim, uma empresa que importa um produto da China, por exemplo, agora vai ter que pagar uma tarifa adicional para trazer esse produto para o país. O que ela faz? Ela tenta repassar esse custo para o preço final, aumentando o valor do produto. Só que isso não é tão simples quanto parece. Nem sempre a empresa consegue repassar esse custo. Tudo depende da elasticidade da demanda. Se o produto for facilmente substituível, o consumidor vai simplesmente optar por outro mais barato. E a empresa que tentou repassar o custo perde venda. Se for um produto essencial, até dá para subir o preço, mas aí o consumidor paga mais e a inflação sobe. E tem casos em que a empresa não tem alternativa, ela precisa continuar vendendo e por isso absorve o impacto da tarifa, reduzindo a própria margem de lucro. Isso afeta diretamente a competitividade dela frente aos concorrentes internacionais. Ou seja, é ruim de todo jeito. Agora,
pensa comigo, se isso é um problema para os Estados Unidos, que estão aplicando as tarifas, imagina para os países que estão sendo taxados. Eles perdem competitividade, têm suas exportações reduzidas, perdem mercado, as empresas exportadoras sofrem, e isso afeta a economia como um todo. O comércio internacional, que é uma engrenagem essencial da economia global, fica travado, fica engessado. A incerteza cresce, os investimentos diminuem, os custos aumentam e, consequentemente, os lucros caem. Esse tipo de política protecionista, no fim das contas, cria um efeito dominó. E se isso acontece justamente num momento em que a confiança do consumidor está em queda, a curva de juros está mandando sinais de alerta e o mercado já está mostrando fraqueza, você tem todos os ingredientes de uma tempestade perfeita, de uma recessão americana. Agora, vamos falar a real? Ou o Trump está usando essas tarifas como uma jogada estratégica para forçar os países a irem para a mesa de negociação e arrancar aí algumas concessões importantes, ou ele simplesmente endoidou de vez. O que eu duvido muito, porque o Trump está sendo assessorado por figuras como o Scott Bessent, que é uma verdadeira lenda em Wall Street e sabe muito bem qual que é o real impacto das tarifas. Porque vamos combinar, cara, anunciar tarifas gigantescas, generalizados para todo mundo, em cima da hora, sem nenhum tipo de plano de transição, né? É deixar o investidor de cabelo em pé. Honestamente, eu acredito que isso tem muito mais cara de blefe de negociação do que de política econômica permanente. É o estilo do Trump de negociar, cara. Ele começa com o pé na porta, joga as tarifas lá no alto, causa um alvoroço no mercado e depois recua parcialmente em troca de algum benefício, alguma abertura comercial, alguma vantagem geopolítica. Então, apesar do estresse de curto prazo, que faz o mercado balançar, as ações despencarem e o noticiário virar um caos, eu acredito que boa parte dessas tarifas é temporária. E é justamente por isso que, ao contrário do que muita gente faz nesse momento, vendendo tudo e correndo para o colo da renda fixa, eu tô comprando o mercado. Porque o investidor de longo prazo, que consegue manter a cabeça fria em momentos como este e continua comprando boas empresas, quando tá todo mundo apavorado, esse cara colhe os melhores frutos lá na frente. É aquela velha máxima: buy when there's blood in the streets, ou compre quando tem sangue nas ruas. E adivinha? Tem sangue nas ruas. E se você ainda está em dúvida se esse é ou não é o melhor momento para comprar, olha só esse dado aqui. Historicamente, sempre que o S&P caiu mais de 10% em 2 dias, e isso só aconteceu algumas poucas vezes nos últimos 80 anos, os retornos posteriores foram muito positivos. A média de retorno em 12 meses depois dessas quedas bruscas foi de 32,6%, com 100% de acerto. Ou seja, em todas as ocasiões o mercado subiu no ano seguinte. Para você ter uma ideia, até mesmo em momentos caóticos, como o crash de 87, a crise de 2008 e a pandemia em 2020, o mercado entregou altas expressivas nos meses seguintes. Isso mostra que as grandes quedas geralmente abrem espaço para grandes recuperações. E é por isso que, ao invés de fugir do risco, eu estou aumentando a minha exposição com qualidade e estratégia. Esse tipo de dado fortalece ainda mais minha convicção de que a hora de plantar é agora. E eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de comprar as melhores empresas do mundo, com desconto, enquanto o mercado está em pânico. E é por isso que hoje, no dia 7 de abril, no momento em que o mercado abriu, eu fui às compras. Então, o primeiro aporte que eu fiz esse mês foi na Amazon. Eu coloquei $700 na Amazon. Acredito que todos conheçam a Amazon, porém muitos ainda enxergam a Amazon como aquela empresa de e-commerce, né? Sendo que, na verdade, hoje ela já possui outros braços, outros segmentos de receita. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal onde eu explico todo o modelo de negócio da Amazon. Ela criou um verdadeiro ecossistema, né? A gente pode chamar o modelo de negócio dela dessa forma. Hoje, cerca de 75 bilhões de receita, né? 75 bilhões de dólares, vem das lojas online, onde a Amazon atua como a vendedora. Ela atua como primeira pessoa, ela mesma
mesmo comercializa produtos. Aí você tem os terceiros, né, que vão vender na plataforma da Amazon e que representam aí cerca de 47,5 bilhões de dólares da sua receita. A Amazon tem algumas lojas físicas, só que é uma receita praticamente irrelevante aí, 5,5 bilhões de dólares do todo. E aí, galera, a gente vem para os 3 outros braços da empresa. O braço de publicidade, então hoje a Amazon compete com empresas como Meta e Google, líderes, né, no segmento de publicidade. Os serviços por assinatura, então milhões de pessoas pagando todos os meses para a Amazon para ter o Amazon Prime, né, o frete grátis, o serviço de streaming, entre outras coisas. E você tem o AWS. O AWS é o braço da Amazon que mais cresce, né? É o braço de computação em nuvem. Só para você ter uma ideia, em 2020, a Amazon tinha 41 bilhões de receita futura contratada. Hoje a gente chega no número de 177 bilhões, tá? Então, em coisa de 5 anos, olha o quanto essa empresa cresceu. Além disso, pessoal, a gente tem um crescimento nas margens extremamente relevante. Se a gente olha aqui, por exemplo, a margem bruta, de 2012 para cá, a margem bruta saiu de 7% para uma média aí de 45%, 47%. A margem operacional também cresceu bastante, ela foi de 2% para 12%. A margem de lucro, que é o que mais importa para o acionista, também foi de uma média de 1,5%, 2% para 10%. Então é um crescimento absurdo, é uma expansão nas margens. A empresa tem outras fontes de receita, eu gosto muito disso na Amazon. Ela não se limitou a ser somente uma empresa de e-commerce, ela foi atrás de concorrer com empresas grandes, de peitar empresas grandes em outros segmentos. Galera, o que mais me chama a atenção da Amazon é o fato de que daqui para frente essa empresa só vai prosperar cada vez mais. O próprio CEO já anunciou vários planos de aumentar a automação nos centros logísticos da Amazon, na questão das entregas, tanto automações quanto robótica. Então isso deve trazer uma expansão cada vez maior das margens. A empresa hoje está no mesmo valuation de 5 anos atrás, sendo que olha o quanto que a receita cresceu de 2020 para cá. A receita foi de 400 bilhões para 637 bilhões. Olha o quanto o lucro cresceu de 2020 para cá. É inacreditável. O lucro foi de 10 bilhões para 60 bilhões. E a empresa está no mesmo valuation. Está com o mesmo fluxo de rendimento sobre fluxo de caixa. Está com o mesmo preço-lucro. Então eu enxergo uma oportunidade tremenda da gente comprar a Amazon a partir daqui. Ainda mais considerando que a Amazon já caiu de topo a fundo coisa de 30%. Então, sim, gosto de comprar a Amazon nesses preços. Se continuar caindo, vou comprar mais. Outra empresa que eu comprei foi a FICO, a Fair Isaac Corporation. Para quem não conhece a FICO, ela é simplesmente o monopólio de análise de crédito para pessoa física nos Estados Unidos. Os clientes dela não são diretamente as pessoas físicas, mas sim as grandes instituições financeiras. Mas toda vez que alguma pessoa física vai comprar um imóvel, vai comprar um carro e vai contrair um financiamento, vai pegar um empréstimo, vai emitir um cartão de crédito, o banco pede para a FICO um score, uma nota de crédito, dizendo se aquele cliente está suscetível a cometer algum tipo de fraude, pagar direitinho ou não pagar. E aí a FICO cobra por cada vez que o banco emite uma solicitação de score. Então é um baita modelo de negócio, receita recorrente, crescente. Ela é um monopólio, nenhuma empresa consegue competir de frente com ela. Isso porque o FICO Score já se tornou padrão. Em alguns estados americanos, eles são inclusive solicitados por lei, tá? Para uso dos bancos. Então, é uma empresa fantástica, é uma empresa que vem crescendo num ritmo assombroso. A gente olha assim o crescimento de receita dos últimos 15 anos e é brutal, tá? A receita saiu de 600 milhões para 1,2 bilhões. Mais impressionante do que isso é o crescimento do fluxo de caixa livre, que saiu aí de 113 milhões para os atuais 700 milhões, tá? Como é que a FICO fez isso? Bom, ela exerceu o seu poder de precificação, que é basicamente aumentar o preço dos seus serviços
a cada ano que passa. Ela faz isso e os bancos não ligam de pagar porque geralmente o FICO Score representa uma parcela muito pequenininha dos custos que estão diluídos lá na hipoteca, no financiamento do carro. Então o consumidor acaba pagando por isso, só que é um custo tão pequenininho e a FICO consegue aumentar isso num ritmo muito maior do que outras empresas, tá? Agora note uma coisa, ó. Essa empresa conseguiu crescer o seu fluxo de caixa em termos de 22% ao ano nos últimos 5 anos. Quando a gente pega o fluxo de caixa por ação, a gente vê que o crescimento foi de 27% ao ano. Por que essa diferença? Porque a FICO entrega muito valor para os seus acionistas através da recompra de ações. Olha a quantidade de ações que ela vem recomprando. É absurdo, tá? Ela comprou cerca de 5% do seu free float todo ano nos últimos 20 anos, tá? Então é uma empresa que entrega muito valor. Aí você pode se perguntar o seguinte, Felipe, por que ela não pagou dividendos ao invés de fazer recompras? Porque lá nos Estados Unidos existe um incentivo tributário para você fazer recompras. Os dividendos são tributados, né, em 30%, então é muito melhor a empresa recomprar. Que na prática, pessoal, é igual você receber o dividendo e comprar mais ações, tá? É a mesma coisa. Então eu adoro essa empresa. Agora o que mais me chama a atenção nela é que o braço de software está crescendo muito, tá? Então ela não tem mais só a receita do score, ela agora tem a receita do software. De 5 anos para cá essa receita vem crescendo bastante. Ela já representa aí praticamente 1/3 da receita total da FICO. Outra coisa que me chama a atenção é que a FICO está crescendo em outros lugares. Ela não está mais somente nas Américas, né? No caso, na América do Norte que ela atua, Estados Unidos e Canadá. Ela está indo para a Ásia e para a Europa devagarinho. Gosto bastante de ver isso. Acho que é uma empresa que tem bastante potencial de crescer em outros mercados. Então, comprei mais FICO, aproveitando aí que a ação caiu cerca de 30% nos últimos 2 meses, né? Nos últimos 3 meses, na verdade. Do finalzinho do ano para cá, a ação caiu cerca de 30%. Ela não está, assim, muito atrativa em termos de valuation, porém, acho difícil a gente encontrar oportunidades como essa, né? De comprar uma empresa com a qualidade da FICO e que só vem subindo com 30% de recuo. Tá? Então, foi por isso que eu fui lá e aumentei a minha posição em FICO. Outro ativo que eu também aproveitei para aportar, que eu acho que está num preço bem atrativo, é a ODFL, ou Dominion Freight Line. Essa empresa, para quem não conhece também, tem um vídeo sobre ela aqui no canal. Ela é uma transportadora, só que diferente das transportadoras comuns, ela é uma transportadora que trabalha dentro do modelo de negócio LTL, que é a sigla para Less Than Truckload. Ao invés de carregar uma carga só, homogênea, dentro de um caminhão, ela tem compartimentos para trabalhar com vários tipos de cargas menores. Então ela atende um segmento extremamente nichado, né? Ela consegue penetrar nesse segmento que é menos cíclico, tá? Não está tão exposto à variação da produção industrial americana, por exemplo, a manufatura de empresas grandes americanas, tá? Ela fica um pouco menos exposta a esse tipo de risco. É uma empresa extremamente bem gerida, tá? Olha o crescimento de receita que ela viu ao longo dos últimos anos. A receita foi de 940 milhões para um pico de 6,2 bilhões. Porém, perceba que nos últimos anos a receita deu uma estagnada, né? Por que isso? Porque a economia americana vem desacelerando, tá? Tá sendo mais difícil para empresas como a ODFL transportar cada vez mais carga. A gente pode ver que a receita por centena de libras vinha crescendo até que ela alcançou aqui um pico no terceiro trimestre de 2023 e desde então não cresceu mais, tá? Cresceu muito pouco em relação ao segundo trimestre de 2022. E a ação desde então também não foi para lugar nenhum. Se a gente prestar atenção aqui, a gente vai ver que a ação está mais ou menos no mesmo patamar de 2022, com exceção de que agora ela está com uma queda do topo até o presente momento de mais de 35%. Então é uma queda grande. É uma oportunidade da gente comprar esse ativo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para as métricas como retorno sobre o capital empregado, e daí a gente tem que olhar na base anual para tirar uma conclusão, a gente vai ver que essa empresa tem um retorno sobre o capital empregado extremamente alto para uma transportadora. Outras transportadoras, vocês vão perceber que tem um retorno sobre o capital empregado de 10, 12, 15% no máximo. O DFL tem um retorno de 31%, né? Ano passado, ano retrasado, 33%, chegou a ter um retorno sobre o capital empregado de 42%. Mas a média aí dos últimos 4, 5 anos está em torno de 30%.
5%, tá? Que é o dobro do setor. Isso mostra que é uma empresa extremamente bem gerida, pessoal. E foi por isso que eu comprei mais $500 na minha posição de ODFL. Eu aproveitei também para comprar mais $500 de Texas Pacific Land Trust, TPL. Essa aqui é uma empresa de petróleo e gás que não extrai nenhuma gota sequer de petróleo e gás. Ela é simplesmente dona de um pedaço de terra muito grande dentro de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Essa é a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo, que é a Permian Basin. Então ela é dona de quantidades absurdas de terra dentro da Permian Basin. E ao invés de ela extrair o petróleo, ela aluga essa terra para diversas empresas de petróleo irem lá e explorarem esse petróleo, para ela tirarem esse petróleo debaixo das suas terras. Aí você pode pensar assim, pô, Felipe, mas por que ela faz isso? É só ela investir na extração do petróleo. Perceba que, na verdade, ela está sendo muito inteligente em agir dessa forma, porque o processo de extração de petróleo, ele pode ser bem custoso, tá? Ele pode ser caro. Então ela terceiriza isso, ela deixa todo o custo de extração com as grandes petrolíferas. E ela recebe um royalty, que é parte dessa extração, parte dessa produção de barris de petróleo. E aí ela fica sujeita assim à oscilação do petróleo, né? Do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Porém, ela não fica refém dos custos de extração, dos custos de produção. Olha só que modelo de negócio fantástico. Ela tira o petróleo abundante, que tem aí por mais várias e várias décadas debaixo da terra dela, sem gastar um centavo com isso. E ela foi além, ela viu que no processo de extração de petróleo, essas petrolíferas precisam de muita água. E o Permian Basin fica no meio do deserto do Texas, né? Texas e Novo México. Então não tem muita água lá. Ela foi lá e investiu em retirar essa água e fornecer, então, as petrolíferas, só que isso tem um custo, né? Então ela cobra por serviços e operações de água. O mais legal é que essa água entra no processo de extração de petróleo e ela sai do processo, né, como um produto final sujo e salinizado. Água suja e água salgada. Ela vai lá, trata esta água, né, faz o processo de dessalinização, limpa a água e fornece de novo para a mesma cadeia de extração. Então, cara, é uma máquina de fazer dinheiro. Não é à toa, tá, que a TPL ela subiu muito mais do que outras empresas aí na última década, né? Você pega a performance dela nos últimos 10 anos, 2.500% em dólar. E na minha opinião só vai continuar subindo. Perceba que do topo histórico até agora é um recuo também de 35%. Então eu aproveitei para comprar mais $500 na minha posição de TPL. E por fim, eu fui lá e fiz mais um aporte de $500 em Novo Nordisk. Vocês que me acompanham faz tempo sabem que eu já venho comprando esse papel durante todo esse processo de derrocada. Para mim, a Novo Nordisk, no preço atual, ela tá de graça. É ridículo realmente o que está acontecendo com essa empresa, tá? Acredito eu que os investidores estão com medo das tarifas, como que essas tarifas podem impactar a empresa, das renegociações com os programas do governo, né? O governo compra medicamentos dela, só que esses medicamentos estão pesando bastante no bolso dos consumidores, então o governo americano parece que quer renegociar os contratos de longo prazo para tentar abaixar o preço, e com isso a Novo Nordisk poderia sair prejudicada. E você tem ali também outras preocupações com inovações que a empresa está trazendo, como o CagriSema, né? Que é um medicamento para tratamento da obesidade que, em tese, deveria ser mais eficiente do que o Wegovy, só que ele mostrou resultados similares. Ele mostrou pouca melhoria em relação ao Wegovy, né? A cotação vem caindo bastante. A gente já vê a cotação caindo coisa de 50%, 55%. Eu tô comprando, tá, a Novo Nordisk. Para mim não tem absolutamente nada nos fundamentos dessa empresa que indiquem que há alguma coisa errada com ela. A receita continua crescendo e vocês vão ver que ela vai crescer. Não digo no mesmo ritmo, tá? Mas num ritmo muito similar aí nos próximos 3, 4 anos. O lucro por ação também vem crescendo bastante. E ela tá, galera, basicamente no mesmo valuation de 2015, quando ela crescia 1/3 do que ela tá crescendo agora. Então, na minha opinião, essa empresa tá de graça, tá? O mercado ficou extremamente irracional, panicou e está vendendo essa empresa à toa. Então, eu estou comprando. Agora, se você está se perguntando, mas Felipe,
E se o mercado continuar caindo? E se eu comprar agora e vier mais uma pancada para baixo? Cara, essa é uma dúvida legítima, mas olha só esse dado que eu quero te mostrar. Se você tivesse investido $10.000 no S&P 500 em 2003, ou seja, mais de 20 anos atrás, e simplesmente tivesse mantido a sua posição até o final de 2022, você teria terminado com mais de $64.000. Agora segura essa, se você tivesse perdido só os 10 melhores dias da bolsa nesses 20 anos inteiros, teu retorno cairia pela metade. 10 dias, cara! 10 dias em 20 anos. Se você perdeu os 10 melhores dias, você perdeu basicamente metade da rentabilidade. Perder os 30 melhores dias, então, te deixaria com menos de 12 mil. Você praticamente não teve nenhum retorno. Se você perdesse 60 melhores dias, sobraria só $4.000. Ou seja, tentar acertar o melhor momento de entrada ou saída custa caro. Muito caro. É por isso que eu sigo firme com os aportes regulares. Porque o maior risco não é o mercado cair. É você ficar de fora quando ele subir. E geralmente quando o mercado cai desse jeito que a gente está vendo, em linha reta para baixo, a recuperação também é muito forte. Não sei quando que o mercado vai recuperar, ninguém sabe, mas eu quero estar posicionado. Então é isso, pessoal. O cenário macroeconômico piorou, a volatilidade aumentou, mas a filosofia aqui não muda. Comprar, sempre que possível, ações das melhores empresas. Sentar e esperar o tempo passar. É basicamente isso. Se você gostou do episódio de hoje, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E me conta aqui nos comentários, qual dessas empresas você tem aí na tua carteira. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até a próxima.